Olá, bom dia. 11 horas e 25 minutos. Homero Holberg, psicanalista e terapeuta. Vamos trabalhar um pouquinho hoje fundamentos da terapia espiritual. Acompanhe passo a passo. À medida que externamos os conceitos teóricos, reformulando alguns temas abordados, criados em benefício da terapia espiritual, também é um processo terapêutico. Acompanhe de coração. A satisfação substitutiva que alivia substâncias embriagantes, como os vícios, por exemplo, não se circunscreve à satisfação erótica, física, carnal. Há uma satisfação que vem de um tripé fundamental: posse do necessário, a consciência tranquila, o engajamento numa prática do bem. Voltaire, o grande pensador francês, na sua obra Cândido, ele diz um conselho muito interessante, que diz o seguinte: se te comparas à realidade, as satisfações da arte são ilusões, nem por isso psiquicamente menos efetivas. A fantasia veio impor à vida anímica aquilo que a realidade não deixa alcançar. Vamos fazer uma refutação. Não vamos dizer que o ser humano precisa embriagar-se de prazer, mas encontrar felicidade num ato genuíno, puramente emocional, espiritual, sensível. A grande proposta da neurociência é trabalhar especialmente o controle do sentimento e das emoções, cuidando do que se sente, do que se pensa, do que se mimetiza na linguagem, nos gestos, nas mãos. Freud dizia, ou diz, um homem não consegue guardar um segredo. Quando a boca não fala, falam-se as pontas dos dedos. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho com você aqui comigo. O que é um segredo? O segredo é a alma do negócio, dizem os investidores das bolsas de valores. O segredo é proteger-se contra mal-olhado, contra feitiçaria, contra animosidades psíquicas. Eu posso dizer que o segredo é um diálogo sincero e humilde entre a sua essência e a essência que vem do mais alto, que pode ser espiritualidade, emotividade ou transcendência com Deus. Qual a finalidade da vida humana? Algumas pessoas dizem que os cânones da psicanálise afirmam que a vida humana não tem em si uma finalidade, que é um composto de reações químicas, que existe um grande mal-estar na civilização, na cultura. Mas se eu lhe disser hoje que a sua vida tem um propósito muito importante, propósito de estar onde você deve estar, com as pessoas que você deve conviver, no ambiente que vai te curar, te tratar, te resgatar, te depurar, com os amigos ou os inimigos que necessitas para evoluir. Dizemos então que a vida humana tem sim um grande significado e que o maior deles chama-se amor. Amar segundo o pressuposto do Cristo, que é sem dúvida o modelo e guia da humanidade, está dentro de um processo em que envolva a leveza da alma, alijar o ódio, deixar de lado o medo,
para abrir caminho à segurança pessoal. Amar e ser amado. Mas se não for amado, não deixe de amar. Porque o amor não é uma estrada de ida e volta. O amor é um caminho. E esse caminho deve ser palmilhado sucessivamente pelas nossas aspirações mais sublimes e elevadas. Se você espera dar amor para ter de volta amor, talvez você se decepcione, talvez você pense que a vida não tenha um sentido. Mas se você doa amor sem esperar receber amor, naturalmente o amor virá. Naturalmente ele retorna. Naturalmente ele te envolve. E isso é, o sentido primacial da vida. Amai, amai muito, mesmo na indiferença. Ontem mesmo nós fazíamos uma pequena tese teórica e nós vamos simplificá-la, sem qualquer teor acadêmico, apenas por teor emocional, popular, contíguo a nossas mínimas explicações. O amor, muitas vezes, ele é apreendido pelo ser humano que recebe uma dose ou um aconselhamento ou um acolhimento de um terapeuta, por exemplo. E se aquela pessoa estava à beira de um colapso nervoso, se aquela pessoa estava imersa em melancolia, ideações suicidas e etc., e aquele amor transferencial a curou, porque a psicanálise é a cura pelo amor, e isso o século XXI atesta, ela vai transferir esse amor ao terapeuta, ao cuidador, a um parceiro, a um amigo, aquele que a sua palavra, o seu carinho, o seu afeto o resgatou de um processo de degradação psíquica ou embotamento catatônico da personalidade. Dessa forma, então, ela se torna grata a quem o amou. E essa gratidão não se perde. Porém, em alguns casos, onde existam faíscas de ciúmes, onde exista o apego do eros, do amor erotizante, onde a transferência se faz com uma química homem-mulher, homem-homem, mulher a mulher, uma química sexual, quando esse amor é negado, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Aquele que tem um amor erótico, eros, não um amor filhos, um amor ágape, um amor espiritual, negado o objeto de satisfação desse amor, costumeiramente a pessoa não quer voltar ao estado melancólico. Então ela faz uma conversão do ódio para não adoecer. É por isso que muitas pessoas nos perguntam por que eu era amigo daquela pessoa, um amigo do peito, e de repente nós nos tornamos inimigos. Porque houve um erro na métrica do amor. E havendo um erro na métrica do amor, houve uma disruptura desse sentimento, tornando-se uma paixão desvairada, uma química mal preenchida, substâncias emocionais não se casaram, e para a pessoa não voltar a um estado melancólico, não voltar a um estado depressivo, não se afundar novamente no poço das ilusões ou das falsas ideações de fuga e ausência do ser, ou uma depreciação do ego, ela transfere não mais amor, agora o ódio. Por isso que se uma pessoa tem indiferença por você, não mexa com ela. A indiferença ainda é melhor do que o ódio. E aquele que te odeia é um amor reprimido que não foi curado. Quando o amor não é curado, ele se transforma por uma reação endopsíquica na metapsicologia, numa dor que não conseguindo extravasar, não tendo a catexia necessária, o ódio então se torna uma repressão necessária para que a pessoa não, porque inconscientemente a pessoa não quer voltar ao estado melancólico ou tristeza depreciadora ou um estado até mesmo hebefrênico ou catatônico.
Então, curai o ódio com amor. Se a pessoa te odeia, não tenha raiva dessa pessoa. Não arquitete planos de vingança, de depreciação, de dar com a mesma moeda o segundo golpe. Não. Tente cuidadosamente lidar com essa pessoa com amor e carinho, dando a ela o que te é possível. Nunca dê mais do que tu possas, senão tu te esgota. Nunca dê mais do que tu necessitas para ti mesmo, porque senão tu faz um esforço além da sua capacidade e os bióforos das células não vão conseguir suprir essa demanda de energia vital. Se nós escavássemos Roma, curiosamente nós encontraríamos as marcas antigas das antigas civilizações, onde as guerras, as invasões sedimentaram, derrubaram. Mas ainda assim, no subterrâneo de Roma, ainda existe os grandes palácios, os grandes monumentos de Nero, de Pompeu, das próprias investidas emocionais que resvalaram na defesa contra Aníbal e etc. Se você pegar um corpo humano e for medir o osso do fêmur de um homem, há ali a marca de quando ele era criança, no próprio ossatura dele. Se você for analisar a glândula timo, verás que na infância ela tinha uma função muito mais ativa na imunidade. E hoje o processo glandular transformou então numa conjuntura de homeostase fisiológica. E hoje você produz secreções, as suas glândulas secretam hormônios, você absorve proteínas, aminoácidos e muitos mais nutrientes que vão fortalecer a sua imunidade. No campo psíquico não é diferente. Na imersão profunda estão as suas vivências desta vida e de vidas passadas. Estão a arquivologia do que você viveu na infância. Não se apaga. O organismo psíquico não apaga o que viveu, ele apenas suplanta aquilo que foi vivido para suportar a realidade. Essa é a temática. Por isso que muitas pessoas não encontram a causa da depressão, a causa de psicopatologias, a causa de tristezas aparentes, porque na arquivologia da mente não foi escavado devidamente num processo terapêutico aquilo que em estado de latência ainda machuca, ainda fere. É através da psicologia, da psicanálise e da terapia espiritual que nós empregamos, nós como psicanalistas, psicanalista freudiano ou neo-freudiano, né, com algumas ressalvas que nós estamos modificando no processo clínico, que vai nos ajudar a entender que um trauma precisa ser ouvido, mas precisa ser ressignificado. Que uma dor na alma nem sempre é apenas reducionismo à vivência material e biológica. Há dores que também advêm do espírito imortal, da essência, da forma como nós lidamos com o substrato fluídico grandemente disperso na atmosfera, que é a raiva, o rancor, a excitação nervosa, a euforia, a embriaguez, que tudo aquilo, como uma espécie de fumaça mental, é exalada no cosmos, e pessoas hipersensíveis acabam absorvendo essa gama de energias e acabam reagindo no somático. Sua dor pode ser psicossomática, seu pensamento negativo pode ser falta de reprogramação mental ou hábitos perniciosos enraizados há décadas de vida tóxica em termos de autoconhecimento e contato com o outro. Nós somos Homero Roberg, psicanalista, terapeuta. Nós vamos deixar aqui o nosso contato no WhatsApp, porque essa terapia espiritual visa reformular o campo emocional, espiritual e quântico da mente, através de um processo terapêutico. Nós não prometemos cura e não realizamos intervenções biológicas. Somos apenas um metapsicologista ou metapsíquico,
um trabalhador da mente em sua metafração psíquica, emotiva e espiritual. Aqui nesse canal, nós fizemos os atendimentos coletivos totalmente gratuito. Nunca pedimos dinheiro ou Pix nesse canal. Se isso acontecer, alguém fizer nosso nome, nos contate. É uma fake, mas pessoalmente nós temos nosso contato profissional. Então vamos deixar aqui o contato, vamos deixar aqui esse vídeo de apresentação da metapsicologia espiritualista. Muito obrigado, um abraço a todos, fique com Deus.